Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais uma live, né? Essa live ela tem o intuito, né, de mantermos aí aquela live semanal, né? Ou fazer outras lives. O tema dessa live de hoje é com o Dr. Cícero Freitas e eu vou estar já chamando ele aqui agora, né, para a gente poder estar fazendo essa live. Então, deixa eu só dar a entrada aqui para falar com ele. Vamos lá. Já tá entrando aí já, ó. Cadê você, meu amigo? Aí, Fala, rapaz. Bruno. Tá Tudo bonitão, bem? passou perfume, Passei perfume. né? Vai Passou aparecer na gel, live, né? eu vou fazer perfume. E é isso aí, cara. É, Tudo bem? Uma como é que boa você tarde tá? pra você, pra todo mundo, né? Estamos Boa aqui em tarde aí pra casa, todo né? Em mundo. reclusão, aquela coisa de sempre, né? Que a gente já tá acostumado. E Tá acostumando. já vamos acostumando, né? Eu queria, antes de É, tudo, o pessoal que tá entrando aí, né? Passar aqui para o máximo de pessoas. Aqui embaixo tem uma setinha, ela parece um aviãozinho. Clica ali, você vai compartilhando em comentários lá no Instagram e o pessoal vai acessando. E com isso que eles vão acessando, eles vão entrando aqui na live, tá? Como é que tá aí, Cícero? A galera tá andando aí pela rua, tá tudo normal, né? Cara, hoje a gente foi até no supermercado, assim, tava cheio. Até teve fiscalização lá agora há pouco, porque tava muito cheio o supermercado hoje. Hoje estava vendo em E, Madureira, parece que fecharam muitas lojas lá, estavam multando todo mundo, porque o pessoal tava deixando tudo aberto. É complicado, né? não, eu vi que assim, todo mundo tava de máscara, mas, assim, tava cheio, tinha aglomeração. Entendi. Cícero, vou pedir, vamos começar logo, que a gente tem algumas coisas para a gente estar falando enquanto o pessoal vai entrando. Quem porventura não conseguir acessar e ver a live ao vivo, né, aqui com a gente, depois eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, eu até passo, e aí você divulga para os seus alunos, para quem quiser estar acessando, para eles estarem vendo essa live, né? Então, eu vou primeiro pedir para o Cícero se apresentar, né? E aí, depois que ele se apresentar, eu vou estar fazendo algumas perguntas em relação a exercícios físicos e o Covid, né? Então, até o Crepe aí entrou. Boa tarde, Crepe. Crepe foi um professor lá, amigo nosso, né? Não está mais lá, mas uma pessoa bem legal. A Gisele entrou aqui, a galera está entrando, o Silvio, né? Pô, legal, o pessoal está acompanhando, isso é importante. Com você, meu amigo, se apresenta para o pessoal aí, para eles conhecê-lo, né? Que muitos ali já lhe conhecem, outros não, né? Fala um pouco sobre você, a sua formação, né? Suas especializações que você fez. Fala um pouco sobre você aí, por favor. Então, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aí o convite do Bruno, né? É, Carolina aí, ó. Já tá aí, Queria já agradecer é. o convite do Bruno. Eu acho que nós tivemos aí muitos momentos em que lá atrás a gente discutiu bastante no início, a gente estava um pouco preocupado, né? Como é que ia ser esse período? A gente nunca viveu isso. Acho que a gente estava muito preocupado também com a questão da saúde mental, né? Eu vi muita gente falando de saúde física, né? Mas eu acho que, por algum motivo, eu estava mais preocupado até com a questão da saúde mental. Eu acho que assim, é uma oportunidade boa. Hoje a gente está completando aí 60 dias, né? Em É, que nós estamos nesse confinamento. Enfim, e tem sido difícil, eu acho que para todo mundo, por vários motivos, né? Questões emocionais, questões financeiras, questões de trabalho, enfim, questões que o isolamento traz e que a gente sempre soube mais por teoria do que pela prática, e agora a gente está vivenciando isso, que é algo muito difícil, né? Então, assim, bom, só para falar um pouco de mim, né, eu sou formado em fisioterapia, sou formado em educação física, fiz meu doutorado na área de bioquímica médica, então, enfim, trabalhei com pesquisa durante muitos anos, sou professor universitário e também tenho a minha assessoria esportiva, né? Sou treinador de triatlon também,
E, enfim, hoje eu tenho aí diferentes frentes, né, de trabalho e tenho acompanhado muito assim, a rotina muitos dos meus alunos, né, tenho tentado orientá-los de uma forma no início até eu confesso que eu fiquei bastante preocupado com eles, eles estavam muito preocupados em como ia treinar. Aí, enfim, eles normalmente treinam muito em casa porque eles têm equipamentos que ajudam a treinar em casa, de ciclismo, de corrida. Mas eu estava mais preocupado com a saúde mental, assim. Depois eu vou até falar um pouquinho de como eu tenho trabalhado, a minha preocupação maior hoje, como tem sido, né? Mas é isso, assim, eu acho que de uma forma geral, eu tenho me preocupado hoje mais em manter a frequência de atividade, né, deles. E tenho orientado muitas pessoas que me perguntam assim, olha, se preocupa mais em fazer atividade do que se preocupar com avançar, melhorar condicionamento ou qualquer coisa do tipo hoje. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho eu acho que todo mundo está querendo saber hoje, né, nesse momento, até para entender um pouco a ideia, né, da prática do exercício físico durante essa pandemia, né, e muita coisa é falada, o pessoal começou a divulgar aí sobre transmissão durante o exercício físico, a corrida, onde você consegue estar colocando o vírus no ar, ele fica mais tempo, num raio maior, em torno de 10 metros. E aí o pessoal ficou muito preocupado e muitas pessoas que faziam atividade física regular, né, pararam com medo de contaminar e de se contaminar. Então eu ia te fazer uma Isso. primeira pergunta para você falar assim de uma maneira em geral a relação que existe entre o exercício físico e a imunidade, né? Porque nesse momento eu acho que é importante. Assim, a gente sabe que a atividade física, ela tende a, se ela for bem controlada, né, em relação à intensidade e até à quantidade, a gente tende a melhorar o nosso sistema imune, a gente tende a aumentar a nossa imunidade e tornar as nossas defesas melhores, né? Mas a gente também tem uma correlação que é aquele efeito de U invertido, né, que a gente fala. A gente tem um momento ótimo de atividade física, mas se você excede aquele número de horas semanais, a gente controla muita atividade física por hora por semana. Tem gente que fica muito pensando assim, como é que eu treino hoje? A gente, quando estabelece programa de treinamento, a gente pensa em horas semanais, em 7 dias. Pelo menos é uma das maneiras que a gente tem de trabalhar. E aí, assim, se você excede 4 horas semanais, você pode começar a entrar, talvez, num momento de overusing, que a gente chama, né? Um excesso de utilização, e aí isso começar a gerar uma carga de imunidade menor. A gente sabe também que por sessão de treinamento, uma das coisas que mais impacta, além do volume, né, que é o tempo que a gente faz de exercício, é temperatura. Então, assim, se você faz exercício numa temperatura muito elevada, a gente tende a depois ter uma queda imune, uma baixa de imunidade. Assim, hoje eu tenho assim alunos que eles treinam em torno aí de 13 horas semanais, 14 horas semanais. Aí, óbvio, são pessoas que fazem triatlo, então eles estão acostumados com volume de treinamento alto. E Então, assim, para precisam algumas também, né? pessoas... Não, algumas pessoas até se questionaram no início se esse volume de treinamento era um volume muito alto, 14 horas de treinamento semanal, 10 horas de treinamento semanal. Só que ele já tem um histórico que é para que o sistema imune deles já está acostumado com isso. Eu já conheço o momento que eles estão em fadiga, eu tenho sistemas de monitoramento hoje que são bons, que me indicam quanto de fadiga eles têm. Então, assim, eu consigo controlar essas coisas sem deixar a performance deles cair. Então, assim, se uma pessoa que não está acostumada a fazer atividade física começar a fazer hoje, ela possivelmente não vai conseguir fazer esse volume, mas com o passar do tempo você vai avançando. Então, assim, a principal relação que a gente tem é essa, que se você excede um volume ali, uma pessoa normal, pegar um iniciante, se você excede ele 4 horas semanais, você já começa a entrar num excesso de carga de treinamento, que a gente fala. Então, essa aí, na verdade, já que você falou sobre carga de treinamento e duração, essa era uma segunda pergunta que eu ia lhe falar, né? Qual a relação que a gente tem da intensidade, né, do exercício e a duração desse exercício em relação à imunidade? Como é que é? Desculpa, eu não ouvi. Vamos lá, relação da intensidade desse exercício
se é muito ou pouco, né? E a duração dele em relação à imunidade, né? Acho que foi muito isso que você falou, né, agora, né? Assim, a intensidade do exercício, a gente tende a considerar uma intensidade ótima quando você está trabalhando ali em torno de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, né? Então, a gente estabelece que a frequência cardíaca pode ser utilizado como um parâmetro. É um parâmetro, talvez, um dos mais fáceis, assim, não que seja o mais preciso, mas talvez para iniciantes é o mais simples. Se você for para treinamento um pouco mais avançado, aí você já pode usar volume máximo de oxigênio consumido, e aí você vai ficar ali perto entre 55% e 75% do VO2 máximo, que a gente fala. Isso é uma intensidade considerada moderada, né? Não é uma intensidade alta nem baixa. E o volume de treinamento, isso é um pouco individual, porque, como eu estava te falando, se você pega uma pessoa que é iniciante, né, possivelmente 4 horas semanais de treinamento, para ela tá ok, né? Você vai fazer em 7 dias, você vai fazer mais ou menos ali 40 minutos, em 5 dias, tá ótimo. Isso é considerado, é o recomendado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Mas, assim, se você tem um histórico de treinamento de 16, 17 horas e agora você vai baixar para 4, você não precisa disso. Você tem capacidade de manutenção dessa performance, né? Então, assim, essa questão do volume, a gente trabalha muito de forma, assim, tanto volume quanto intensidade de forma individualizada, né? Os meus alunos, por exemplo, eles não deixam de fazer treino intenso toda semana. Tem semanas que eles fazem um treino de alta intensidade, tem semana que eles fazem 2 de alta intensidade, né? Então, assim, isso é de acordo com a programação. Agora, eu não tenho me preocupado muito com a questão da intensidade, assim. Eu tenho me preocupado mais com a questão do tempo de treinamento e eu me comunico muito perguntando assim, como é que você está, como é que está a sua cabeça? Você está motivado? Você acorda motivado para treinar, né? Porque eu acho que esse isolamento ele gerou uma situação de ansiedade, É né? verdade. A gente não tem nenhuma projeção do que a gente vai fazer. Então, assim, normalmente, pelo menos os meus alunos, eles estão acostumados a treinar para alguma competição. Então, como todas as competições estão sendo canceladas, você vai perdendo um pouco a sua meta, você vai perdendo um pouco o seu norte, assim, Isso. para treinamento, né? Então, é um pouco diferente. A gente fica... Eu tenho que toda hora estar reprogramando tudo, né? Mas eu converso com eles individualmente e aí eu vou alinhando com eles o que eu acho que é mais importante, o que é menos importante, mas é mais focado nisso, assim. Entendi. Então, já que você falou sobre intensidade, né, e falou sobre lá o trabalho cardíaco, eu te perguntar qual a relação que a gente tem entre o condicionamento físico cardiorrespiratório e o risco de morte, né? Porque a gente sabe que, dependendo desse condicionamento físico que esse indivíduo tem, né, e o risco cardiorrespiratório que ele tem, se ele contrair, por exemplo, o coronavírus, né, o que isso poderia estar impactando nele? Assim, o que a gente sabe, né, Bruno, sobre a questão do Covid, relacionado ao sistema respiratório, é que ele tende com o passar do tempo, ele vai gerando um colabamento dos alvéolos, né? Sim. Então, a tendência é esse alvéolo se fechar. E aí você reduz a troca gasosa. Então, se você considerar isso para uma pessoa normal, isso é muito ruim, porque normalmente uma pessoa sedentária, ela não tem resistência a manter o alvéolo aberto. E assim, a gente sabe que o exercício físico, ele gera uma resistência, né, ali no alvéolo, que mantém ele aberto até e tem mais capilar em volta daquele alvéolo. Então, assim, a gente já sabia que existia uma relação muito íntima entre aumento de capacidade cardiorrespiratória e redução do risco de morte para outras comorbidades, tipo diabetes, hipertensão. Se você tem um condicionamento cardiorrespiratório alto, o seu risco de morte é baixo, mesmo pessoas idosas, tá? Isso é bem estabelecido e engraçado, assim, tem uns artigos que mostram que se você é diabético, é fumante, se você ingere bebida alcoólica, se você é hipertenso, quer dizer, se você está enquadrado em um desses perfis, mas se você tiver uma condição cardiorrespiratória, um condicionamento cardiorrespiratório alto, o seu risco de morte é baixo.
E aí até às vezes geram umas brincadeiras. Ah, então eu não preciso parar de tomar minha cerveja se eu continuo treinando. Né? Então existe essa que eu acho que é importante a gente entender isso, né? Mas assim, quando você fala relacionado a uma infecção viral, eu acho que especificamente o Covid, eu acho que o importante relacionado ao condicionamento cardiorrespiratório é que quanto maior o seu condicionamento cardiorrespiratório, a gente consegue manter o alvéolo por mais tempo aberto. Ele é mais resistente a ficar aberto. Então, assim, se você tem uma infecção viral, no caso do coronavírus, esse paciente ele tende a ter mais resistência a esse alvéolo fechar. Então, por isso, o risco de morte dele é menor. Entende? Entendi. Então, assim, ele tem uma quantidade de vascularização ali na região do alvéolo que é um pouco maior. Isso ajuda. Estou falando isso um pouco também porque dentro da fisioterapia, né, eu também sou fisioterapeuta, a ventilação mecânica, um dos fatores, né, uma das contribuições da ventilação mecânica, que é hoje um dos limitantes em reduzir a morte dos pacientes nos hospitais, porque a gente tem um número de ventiladores pequenos nos hospitais, enfim, tem uma série de questões aí. O ventilador mecânico, uma das funções dele é tentar manter uma pressão de oxigênio suficiente para manter o alvéolo aberto e fazer a função que o pulmão não está sendo capaz de fazer. Então, assim, se você tem um condicionamento cardiorrespiratório maior, por si só você já tem a condição de resistir ao colapamento do alvéolo. Então, assim, essa seria uma correlação. E aí diminuiria o risco de morte, né? Até a gente teve uma declaração, de certa forma, hilária do presidente, quando ele diz: eu estou menos suscetível porque o meu histórico de atleta. Isso, nitidamente, a gente sabe que uma pessoa sedentária, ela pode ter sido atleta de alto rendimento. Se ela não vem não vem frequentando e praticando atividade física, nenhum histórico é capaz de suportar uma infecção viral. Tá? Ele pode ter sido atleta de alto atleta olímpico, que o nosso presidente foi muito distante disso. Mas ele não tem nenhuma resistência hoje. Uma pessoa não tem resistência hoje se ela não está praticando atividade física, a chance dela ter um colapamento é maior, o risco de morte é maior. Tá? Então, assim, essa é a correlação básica que a gente tem entre condicionamento cardiorrespiratório e um risco baixo de morte para o coronavírus. Assim. Tá. Você já falou, né? Eu ia fazer uma outra pergunta, que é sobre exercícios e a comorbidade, né? Mas você já acabou falando. Você tem mais alguma coisa para falar sobre exercícios, comorbidade? Porque a gente viu que diversos artigos estavam mostrando que existia um certo grupo de pacientes de risco, né? Que são pacientes cardiopatas, pacientes que são diabéticos, devido a toda aquela ideia, né, do receptor de angiotensina 2 ser a porta de entrada do coronavírus. E esses pacientes já teriam mais suscetibilidade de ter um aumento da quantidade desses receptores. E aí eu queria que você falasse assim, sobre o exercício físico, né, melhorando a comorbidade, e o que isso poderia estar influenciando numa possível contaminação pelo coronavírus. Você falou por alto, né, que você começou a falar sobre o histórico de atleta e tal, mas o que o exercício físico nesse momento, se alguém tem alguma comorbidade, se essa pessoa começar a fazer uma atividade física nesse momento, o que isso refletiria na comorbidade dela e também na possível contaminação com o coronavírus? Então, assim, a gente, até na semana passada, eu tive um aluno que eu conversando com ele no domingo, né, que é quando eu sento para poder organizar os treinamentos, analisar os treinamentos que eles fizeram durante a semana, e aí ele me falou: olha, eu tô com todos os sintomas, eu não fiz o teste ainda, mas eu tô com todos os sintomas. Mas eu não tô me sentindo mal. Por uma questão de segurança, eu preferi deixar ele em repouso, porque eu não tenho segurança nenhuma para impor mais uma carga de estresse a ele. Então, assim, eu preferi que ele deixasse todo o sistema imunológico dele responder à infecção que possivelmente ele estava tendo, né? E quando a gente fala assim de comorbidade, tem alguns 2 ou 3 trabalhos que foram publicados mostrando que existe uma das comorbidades que mais tem tido morte por parte dos pacientes em relação à obesidade. Então, assim, hoje a gente tem uma população que é em torno de 50% tem sobrepeso ou é obesa, entre homens e mulheres. Então, assim,
a gente tem uma população muito suscetível por si só, independente de ser hipertenso, diabético ou não. A gente já tem uma população suscetível já tem um risco de morte aumentado, né? Apesar da gente estar tendo um certo sucesso na recuperação dos pacientes, a gente ainda está vendo que a gente está ali em torno de 6,5% com morte por parte dos pacientes infectados. Então, assim, isso é preocupante, porque a gente viu aí casos de, teoricamente, pessoas que não deveriam morrer, né, e vieram a óbito, né, crianças, enfim, que no início, na teoria, estavam menos suscetíveis, depois foram ver que existem perfis e perfis de paciente. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A minha recomendação é, se você está com alguma suspeita de infecção, e aí eu digo até assim, se é por coronavírus ou não, eu sempre opto por não praticar atividade física. Assim, eu acho que a melhor maneira de se praticar é totalmente recuperado. E isso serve para atletas profissionais e quanto mais atletas amadores. Então, assim, às vezes a gente tem algumas pessoas que acham que por ter um bom rendimento físico, eles querem chegar próximo de um atleta profissional. Então, assim, eu peço, olha, não insiste, porque você não vai responder, sua rotina é diferente, sua alimentação é um pouco diferente, você, enfim, tem uma série de coisas ali que interferem. Então, assim, eu peço muito cuidado, assim, com os alunos, né? Que eles não excedam o que eu programo, e se eles quiserem fazer alguma coisa, para eles me falarem, até para eu poder tomar alguma medida, orientar eles corretamente. Acho que é um pouco nesse sentido. Mas eu tenho visto muita correlação com a obesidade. A gente tem falado muito de hipertensão, diabetes e tal, mas tem muitos trabalhos mostrando que, pelo simples fato do indivíduo ser obeso, o risco de morte também é um dos mais altos. Certamente a obesidade, eu acho que, na verdade, a obesidade ela vai estar desencadeando essas outras patologias, né? E eu acho que até um dos principais problemas do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Até pelo todo o ritmo lá deles. Saiu até um artigo que eles fizeram no hospital lá em New Orleans, né? Falando que 75% a 80% dos pacientes que estavam bem graves eram os pacientes que eram obesos. Então eles fizeram uma correlação muito grande com a obesidade. E os não obesos, eles acabaram assim se recuperando um pouco melhor. E aí a obesidade ela é um problema mundial, né? Um problema de saúde mundial. Aqui, acho que graças a Deus a gente tem um índice menor do que se a gente comparar com os Estados Unidos a nossa cultura, né, alimentar um pouco diferente da deles. Não que não possa gerar, né, obesidade, mas é uma cultura alimentar um pouco diferente do que o americano, né? Muita coisa de fast food. A gente até absorveu isso, né, nos últimos tempos devido à vida corrida, né, que a gente vive. E as pessoas acabam tendo que se alimentar rápido para voltar ao trabalho, né? Ou fazer alguma atividade que eles estão fazendo. E a gente acabou abraçando. Mas ainda existe, né, aquela tradição da alimentação baseada, né, nos grãos que a gente tem, né, que é bem comum no arroz, no feijão, né? Mais do que você comer ali um fast food, né? Não que o fast food não seja excelente, né? Todo mundo gosta de comer um fast food, mas ainda tem aquela coisa enraizada. Eu acho que a gente vem da nossa avós, das nossas mães. É uma cultura, cara. Eu até, quando eu estou dando aula, às vezes, para os alunos, eu vou falar para eles, assim, eu comento um pouco, na aula de bioquímica, eu falo um pouco assim, olha, vamos aprender sobre carboidrato, lipídio e proteína, né? E daí eu falo um pouquinho sobre composição de alimento para eles. E aí a gente sempre vem aquela pergunta assim, quando alguém quer te agradar, ela te dá o quê? Ela sempre te dá um doce. Se você vai no supermercado, quais são os alimentos mais baratos? São os que têm mais carboidrato e gordura. Então, assim, acaba que o acesso se torna mais fácil e o consumo também se torna aumentado. Então, assim, isso gera um prejuízo para a gente. Aí, quando se fala do fast food, eu não costumo criticar muito, porque eu acho que assim, não é o fast food que te faz isso. É a cultura geral, assim. Quando a sua mãe quer te agradar quando ela é criança, ela te dá um biscoito, te dá uma bala, te dá tudo ali é um carboidrato, um doce, um carboidrato, uma gordura. Então você se habitua e se condiciona a toda vez que você quer compensar um estresse, você consome um carboidrato, consome uma gordura. Até pela liberação dos hormônios, vai gerando... Os hormônios da felicidade, eles vêm também muito pelo carboidrato, né? Então a gente acaba
presenteando com carboidrato, né? A gente ativa o sistema recompensa e aí dá aquela saciedade, né? E é muito isso, né? E foi até bom que tem alguns alunos aqui meu do primeiro período, tá? Que são de educação física, de outros cursos, e a aula essa semana foi carboidratos. E eu falei principalmente sobre isso que você acabou de comentar, da ingesta de carboidrato, que o problema não é ingerir o carboidrato, que ele é a principal fonte energética. O problema é o balanço, consumo com gasto de energia. Que eu acho que esse é o maior problema das pessoas, né? A gente acaba consumindo mais e tendo um gasto energético menor. E aí o nosso corpo não é burro, ele vai guardar para quando você não comer. E aí que entra, né, todo o nosso estoque, né, de gordura, né, de glicogênio no músculo, então isso tudo. Eu conversei isso muito com eles hoje. Essa semana, né? Na semana passada em Nova Iguaçu e o pessoal de Caxias essa semana. Eu queria que você falasse exatamente isso que a gente comentou agora. O que você acha, aí a sua opinião, né? Porque eu vejo muitas pessoas que estão em casa e aí foi uma febre de baixar aplicativo de fazer exercício, né? E aí você vê na televisão passando numa emissora lá o camarada fazendo um exercício. E aí você vê que o cara está fazendo exercício, e quem conhece, né, vê que até um dos movimentos que ele faz não estava legal. E eu queria que você comentasse muito sobre isso, porque, porque quando uma pessoa procura, né, uma academia, ela tem assistência ali, né, de um profissional que vai estar orientando. Não, é assim, é desse jeito, é daquele jeito. E em casa, a gente muitas das vezes não tem essa assistência e acaba olhando para um aplicativo, olhando um vídeo, e aí você acha que está fazendo certo, né? E muitas das vezes você está gerando uma lesão que lá na frente vai refletir em outra coisa. Eu queria que você falasse muito sobre isso aí, se você pudesse. Assim, vamos lá. Primeira coisa, assim, eu vejo que a atividade física, a gente tem uma tendência a colocar ela, talvez nem em segundo, mas em terceiro, quarto plano, muitas vezes, né? Quando a gente quer... Eu tive agora, assim, eu tenho muitos colegas que são profissionais de educação física, muitos alunos, né? E assim, a primeira coisa que eu vi todo mundo, né? Eu acho que por uma questão de precaução, nesse corte de custo que fez agora, quando a gente teve isolamento, uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça é assim, eu vou cortar o personal. Não vou arriscar, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã e tudo mais. Ok. Assim, você perde muito da qualidade da atividade que você está fazendo, né? O seu risco de lesão aumenta. E tem uma coisa, Bruno, que está acontecendo agora que eu estou falando nessa estação do ano. Atividade física, assim, quando a gente faz em excesso, um dos motivos da preocupação com atividade física em excesso é porque ela gera uma diminuição de imunidade no trato respiratório superior. Então, assim, essa imunoglobulina A da mucosa respiratória, do trato respiratório superior, quando você faz um excesso de exercício, ela tende a diminuir. Uhum. E aí você perde, vamos dizer assim, sua defesa da porta de entrada do seu corpo, talvez ali entre nariz e boca, né? Ok. E agora a gente está também entrando num período mais seco, onde você está mais suscetível a isso. Então, assim, os aplicativos, eles tendem a tentar compensar um pouco a questão de motivação. Mas, assim, ali tem uma aula pronta. E a gente tem uma tendência muito a querer fazer o exercício mais curto e mais intenso, que é onde eu acho que a gente tem o maior risco de lesão, maior risco de queda de imunidade. É quando você tenta tolerar intensidades altas que você não está acostumado. Porque, assim, se você pega os aplicativos de uma forma geral, são aulas de 25, 30 minutos, 35 minutos, porque, assim, está todo mundo querendo fazer rápido para perder peso, né? Uhum. Eu sempre faço uma conta com os alunos na sala, que é assim, se você faz um exercício e perde 300 calorias, né? Se você está falando de uma pessoa que tem 90 quilos, você vai lá e faz um exercício e perde 300 calorias. Se você está falando de carboidrato, vamos pensar que seja tudo carboidrato, não é assim que funciona, né, na bioquímica, mas se você pensar que é tudo carboidrato, você está falando de 300 calorias dividido por 4, se você quiser saber a quantidade de gramas que você está perdendo. E aí, quando você vai fazer essa conta, você está falando ali de algo em torno de 71 gramas, mais ou menos, 75 gramas de carboidrato.
Para uma pessoa que tem 90 quilos, o que são 75 gramas de carboidrato? É nada. Uhum. Se você faz um exercício mais intenso, aí você perde 400 calorias. Aí você fala, pô, perdi mais caloria, legal. Só que você perdeu 100 gramas. Você perdeu 25 gramas a mais. Você teve que tolerar uma intensidade bem maior. E aí você perde 25 gramas a mais, que é nada para uma pessoa de 90 quilos. É nada. E você está colocando o seu sistema imune em risco dele diminuir. No custo de 25 gramas de diferença. Sim. Então, assim, eu faço essa conta com o pessoal em sala de aula só para mostrar a eles que não adianta você tentar pular etapa. Né? A base, eu coloco sempre isso, a base da atividade física é frequência. Se você se planeja para fazer 5 vezes, são 5 vezes. Se você não conseguiu fazer 1 hora, conseguiu fazer 30 minutos, ok, mas faça 5 vezes. Isso é mais importante do que você ficar querendo subir intensidade, aumentar a carga, aumentar treinamento. Porque, assim, às vezes, você consegue fazer o aumento de carga, mas à custa de um preço alto. Então, assim, eu falo assim, cara, você vai perder mais... Você gastou mais 25 gramas e a custa de você, de repente, diminuir o seu sistema imune. Eu fiz a conta aqui, Bruno, para perda de carboidrato. Se você fizer a conta para perda de gordura, que são 9 calorias por grama, você vai ver que a quantidade de grama é menor ainda. Menor ainda. Que é o que todo mundo quer perder. Que é o que todo mundo quer perder. Você quer perder gordura, né? Eu costumo brincar com eles. Eu falo assim, cara, se você quer perder gordura, você só precisa fazer uma coisa no seu dia a dia. É respirar mais. Eu brinco com eles assim, o que você precisa fazer para você emagrecer é respirar, né? Você vai ali eliminar a gordura ali na forma de gás. Você vai sair carbono, está saindo carbono da gordura, carbono do carboidrato, do lipídio. Então, assim, respira. Não fica preocupado em subir a intensidade. E eu vejo que o pessoal sobe a intensidade e aí sustenta também num tempo muito curto. Demora muito depois para recuperar por causa, às vezes, de 5 minutos de uma intensidade muito alta. Enfim, são as mazelas de você fazer o exercício sem uma orientação sem a orientação de um profissional. Assim, por trás disso tem um preço, e esse preço pode ficar um pouco mais alto se você não souber controlar, né? Então, assim, eu acho que o mais importante nessa balança aí é você ter frequência. É você se predispor a ir lá fazer atividade física por um prazer, assim, por se preocupar não só em ficar contando caloria, que a gente fala, mas por prazer mesmo, de você chegar lá e fazer atividade física, interação social, que é o que a gente não tem hoje. Atividade física é muito, muito nesse sentido, a interação social. E as pessoas que querem fazer atividade física também, né, Cícero, eles têm que entender que o exercício físico com intensidade grande ou menor não é milagre. Então não é só você chegar e fazer... Não, vou lá, vou botar muito peso, faço 3 repetições. Cara, você está gerando estresse. Como você falou, reduz a imunidade, o risco de lesão vai lá no alto. Para você ali... E o custo disso é muito alto. O ganho é pequeno e o custo é muito alto. Isso é o que eu cansava de ver na academia, né? As pessoas se esforçando absurdamente, e se você pedisse para ele fazer o exercício ali básico, não fazia. E até pela carga fazia um exercício com movimento errado, o risco de lesão ia lá no alto. Aí, olha o risco. Risco de, tudo bem, vai ter um gasto calórico um pouquinho maior. Mas a sua imunidade cai, seu risco de lesão aumenta, aí você tem a lesão. Você vai ficar 2 semanas fora da academia. Você vai recuperar 50 vezes mais do que você perdeu. Exatamente. E assim, eu falo muito para as pessoas que não são pessoas que têm uma performance muito alta. A atividade física, ela tem um motivo ali que não é só controle de peso, não é só promoção de saúde física. A gente precisa se preocupar um pouco com a questão da saúde mental, né? Às vezes eu tenho assim alunos que falam, o cara só vai para academia para poder ficar conversando. Cara, talvez ele consiga treinar 30 minutos e conversar por 1 hora, mas ele consegue, por causa daquela interação social, ele consegue manter uma frequência maior do que o cara que vai lá só para treinar, e aí ele fica numa fissura tão grande por treinar, que ele só faz 2 meses e não volta mais. Então, assim, às vezes é melhor você tem que equilibrar um pouco essa questão de por que você está fazendo atividade física, né? E não ficar tão fissurado em controle de peso. Porque assim, eu sempre digo para os meus alunos assim, se você treina, é natural que você emagreça. Mas se você treina
Se você treina uma parte, né, eu diria que talvez a maior parte dos meus alunos, eles treinam 6 a 7 dias na semana, em função da modalidade, tá? Não é uma recomendação, em função da modalidade. E aí, assim, eles têm estrutura para isso. Você vai ver o histórico deles, eu estou falando de 3 anos ali de treinamento com esse volume de treinamento. Você vai ver quantas vezes eles ficaram sem treinar, você está falando em 3 anos, em 36 meses, você está falando às vezes que o cara ficou um mês sem treinar porque ficou doente. Ele treinou 35, ele não treinou um. Então ele tem adaptação para isso, entende? Então, assim, é muito difícil você colocar isso na cabeça das pessoas na cultura que a gente tem hoje, do mais rápido é melhor. O mais rápido, no caso da atividade física, pode não ser melhor. O preço é relativamente alto. E aí, só focando um pouco na questão da pergunta que você fez, eu acho que assim, os aplicativos eles vendem muito isso. Essa é a minha preocupação. Não só a questão do exercício talvez não ser orientado, o risco de lesão osteomioarticular, né, músculo esquelético, ele aumenta, mas também, assim, você não tem interação, cara. Você não tem interação, né? Eu vejo muito, assim, a gente vai fazer, quando a gente estava podendo fazer, né, a gente faz o nosso pedal de sábado de manhã, né? E aí você reúne o pessoal para fazer o ciclismo no sábado de manhã, porque por N motivos, né? A gente tem que ir para a rua, a gente vai pedalar junto, a gente gera uma motivação, porque sempre tem. A gente tem um pouco de competição embutida na gente, que gosta ali do ciclismo, do triatlo, a gente tem um pouco disso. Então, quando alguém começa a puxar a velocidade, você não quer ficar para trás, isso talvez seja mais importante do que você ficar se preocupando assim, não, eu preciso treinar 25 minutos numa intensidade alta porque eu gasto mais. Você não gasta muito mais. Às vezes dá uma diferença de 20 gramas. Às vezes, se você calcular por gordura, dá uma diferença de 5 gramas. Sabe? Então, assim, eu fico, cara, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. E aí, assim, cara, é difícil hoje. Até hoje, eu vou te ser sincero, eu acho que os aplicativos até têm ajudado no sentido assim, mesmo que seja de uma maneira torta, de manter as pessoas fazendo alguma coisa, porque eu acho que a saúde mental hoje tem me preocupado, como eu te falei, mais do que a saúde física até. Eu vejo pessoas com grau de ansiedade muito alto. Eu tiro um pouco por mim, eu também tenho ficado, às vezes, muito ansioso. E por falta de interação, por falta de você encontrar pessoas, por falta de você falar com as pessoas. Assim, hoje, talvez, tenha esse viés. Mas, assim, eu tenho muitos colegas profissionais, ex-alunos, que hoje são professores de educação física. Cara, eles têm feito um trabalho, assim, brilhante, dando aula por webconferência. Eram alunos deles antes, né, da epidemia, e eles, para dar continuidade, estão fazendo por webconferência. Então, assim, eu tenho achado, assim, foi um caminho, né, que a gente encontrou se adaptando ao mundo de hoje, né? Eu acho que isso tem sido importante. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora, né? Você comentou agora no final, que eu tô vendo que, assim, realmente muitos profissionais eles abraçaram a ideia da quarentena, porque não tem como, e estão se diversificando, se reinventando, né? Utilizando o quê? As ferramentas virtuais para continuar fazendo ali o acompanhamento, né? Do aluno ali, que ele já faz acompanhamento dentro da academia, ele consegue fazer dentro de casa. E aí entra também, Cícero, naquela ideia do exercício ser feito da maneira correta. Né? Com o acompanhamento, pelo menos, mesmo por vídeo, o exercício, né? O profissional, ele olha só, você tá. Vamos lá, levanta mais essa postura. Posição está errada. Então, isso também ajuda bastante. Né? Hoje, eu até vejo que isso é um nicho de mercado, cara, que não vai mudar. Quem investir legal nisso, eu acho que dá para manter, porque tem muita gente que tem o problema de ir à academia e tá cheio. Então, eu conheço várias pessoas, não, só vou no horário tal porque tá vazio, porque tem que ficar disputando aparelho. Então, às vezes, se o profissional apostar nisso, eu acho que não só nesse momento, mas lá na frente, ele ter um ganho sim. Tá? Ganho sim. Isso é um nicho de mercado que vai aumentar. Eu acho que, assim, essa é uma... Assim, se a gente for... Eu costumo dizer assim, sempre num momento de crise, a gente tem que enxergar a oportunidade, né? Isso. E a gente está vivendo isso, eu, você, né? Na universidade, na Unigran Rio. E, assim, cara, eu vejo que hoje, essa questão da aula por videoconferência,
ela não tem jeito, ela vai ganhar o seu espaço, né? Eu tenho visto muitos alunos dizendo assim, Cícero, teve um dia que eles já faziam isso antes da epidemia, olha só. Eles diziam, Cícero, às vezes o aluno teve um problema e não pôde ir naquele, sei lá, na quinta-feira ele não pôde ir fazer a aula dele de personal. Para ele não perder e eu não ter que repor com ele, às vezes, presencial, eu, às vezes, marco com ele no sábado uma aula de reposição. Então, assim, eles já estavam fazendo isso antes da epidemia. Então, quando veio a epidemia, ela acabou impondo que isso fosse feito com frequência, com a maior frequência possível. E eu acho que, assim, as pessoas vão ter que lançar a mão disso até no sentido assim, cara, é um novo meio de se trabalhar, né? Eu não acho assim que deva ser a única ferramenta de trabalho. Isso eu não acho mesmo. Porque vem aquela questão da orientação. Você precisa ter. Eu acho que assim, na atividade física a gente trabalha muito com a interação pessoal, né? Você estar com a pessoa, você conversar com a pessoa, você perceber a pessoa. Eu brinco com os alunos também que assim, nós, profissionais de educação física, nós somos muitas vezes psicólogos, porque a gente está ali, às vezes, ouvindo uma lamentação do aluno, né? E às vezes até procurando uma maneira de fazer daquilo uma motivação para ele continuar fazendo atividade física. Então, assim, eu acho que as aulas por webconferência não vão substituir as aulas presenciais, mas elas vão sim passar a ser presentes, quer dizer, já estão sendo presentes, e futuramente elas vão se estabelecer como talvez aí metade do mercado de aula personalizada. Eu acredito nisso assim, metade ou mais até, sabe? Então, até porque os aplicativos já estavam meio que fazendo isso por si só, sim, apesar de não ser a melhor ferramenta, ser uma ferramenta que eu não acho adequada, mas eles já estavam fazendo, o mercado já estava ali demandando isso. Até o Rogério está falando aí, influenciando o sono. Assim, eu acho que até essa questão da atividade física ajuda um pouco a controlar esse sono. Isso que as pessoas têm tido, eu vejo muita gente postando, às vezes, quando eu acordo, eu vou olhar o post da pessoa, foi 3 horas da manhã. Aí eu falo assim, cara, ele está postando alguma coisa 3 da manhã. Eu falo, caramba, o cara estava acordado 3, 4 da manhã. Perdemos o controle. Assim, eu acho que quando a gente voltar à rotina, tomara que esteja próximo, a gente vai ter dificuldade com isso, assim, de acordar às 6, acordar às 5 da manhã, para poder ir trabalhar, chegar em casa às 9, 10. A rotina normal, né, que a gente tinha. Vai ser mais difícil, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que se adaptar. Eu vi hoje até um médico falando que, nesse momento de pandemia, isso mesmo que você acabou de comentar, né, que as pessoas estão com muita dificuldade de manter uma rotina dentro de casa, porque estão ali enclausuradas, né? E muitas das vezes não sabem nem o horário. Aí o cara acorda 2 da tarde, aí vai almoçar 3, aí quando ele vê, já é 11 horas da noite, porque ele não fez nada. Então, assim, aí acontece isso, ele vai postar lá para 3, 4 horas da manhã, ele vai dormir de novo. Então, ele até comentou que seria interessante as pessoas criarem, né? Pega o celular, cara, a gente tem um monte de aplicativo, tem agenda, coloca despertador, hora de almoçar, hora de... Porque quando a gente retornar, né? E eu acho que isso vai impactar e muito na nossa imunidade quando a gente retornar, né? Que ele deve ter caído, eu vou concluir. Quando a gente retornar, a gente vai entrar numa rotina que era uma rotina de, vamos dizer, ficar em casa, de reclusão. A gente vai sair para uma rotina de trabalho e assim vai ser de um dia para o outro, provavelmente, amanhã volta a trabalhar. Você estava aí 2 meses em casa, tranquilo, relaxado, no outro dia você vai voltar a fazer um monte de coisa, seu corpo vai sentir, a sua imunidade vai mudar. Então isso, eu estou muito preocupado com isso, porque a gente tem menos contato com diversos micro-organismos que a gente tinha na rua, e isso já diminui nossa imunidade. A gente está acostumado com um determinado tipo de cepas que a gente tem em casa só, a gente não entra em contato com outras. Então a gente não está produzindo a mesma quantidade de imunoglobulina que a gente poderia estar produzindo indo à rua, entrando em contato com outras pessoas. Então isso também é uma preocupação. Eu falo até para alguns colegas que trabalham em hospital, eu falo, ó, cara, se prepara para quando acabar a quarentena, vai bater, principalmente agora que está outono e inverno, um monte de gente com problema respiratório, isso deve aumentar, Cícero. Isso é o que eu acho, tá? Muito. Uma grande certeza, tá? Então,
Isso é um problema hoje. Aí eu queria te perguntar, né, se você pudesse dar alguma dica aí para a galera que realmente estão em casa e se quisessem fazer atividade física, tá? Se estão em casa e quisessem fazer alguma atividade física. Que atividade, que exercício físico você acha que seria recomendado? Claro, aí teriam 3 níveis, né? O pessoal sedentário, o outro pessoal que fazia um exercício assim esporadicamente, mas ia, e o pessoal que estava fazendo de maneira regular, né? Então seriam 3 perguntas em uma aí, se você puder responder. Assim, cara, a primeira coisa é você procurar fazer os exercícios com o peso do seu próprio corpo. Então, assim, flexão, agachamento, alguns exercícios até que a gente fazia na academia, que as pessoas faziam na academia, elas podem fazer em casa, né? Aumentando um pouquinho só a quantidade. Se ela fazia 10 vezes na academia porque estava usando uma barra, ela pode fazer 20 vezes em casa só com peso corporal. Se ela estava fazendo supino, né? Que é o voador, que é para peitoral, ela pode fazer flexão no chão. Polichinelo, exercício onde você faz muito treinamento de core abdominal, prancha, exercício isométrico, né? Que são aqueles exercícios onde você mantém a contração do músculo com a mesmo comprimento, né? Que é o caso da prancha, que é um exercício que ninguém gosta muito de fazer, mas que eu acho que ajuda muito nas dores lombares. Eu percebo que muita gente tem ficado sentado ou deitado em casa sem sentir dor lombar. Então, assim, de uma forma geral, exercícios que ocupassem grupos musculares maiores, a gente não ficar muito preocupado com os grupos musculares menores, tipo, eu não faria nenhum exercício de bíceps, de tríceps, são aqueles grupos musculares muito pequenos e talvez que a gente tenha pouco ganho de capacidade com ele, de prevenção de saúde, se a gente for pensar assim. Uhum. Então, assim, se preocupar mais com exercícios que são de grupos musculares maiores. Então, assim, todos os tipos de agachamento são interessantes de serem feitos. Exercícios em que a gente chama isso de exercício calistênico, que é muito utilizado para treinamento militar. Normalmente são exercícios com peso do próprio corpo, tá? Uma coisa que o pessoal vem fazendo, né? É óbvio que isso é um pouco difícil até de falar isso, porque gera um pouco da ideia para... Eu vejo que tem gente usando um colete, que ele é um colete pesado, tipo colete de... o formato, né? Tipo um colete de prova de bala, mas ele é um colete de treinamento, em que ele tem umas placas de metal que aí cada colete ele tem um peso diferente, né? Tem gente que fazendo, às vezes, pegando uma mochilinha pequena, coloca alguma garrafa de água, né, de 500 ml ali dentro da mochila, uma na frente, uma na frente, uma atrás, e aí faz o agachamento. Então, assim, você tem que adaptar um pouco o que você tiver em casa para poder fazer os exercícios. Mas, assim, eu acho que esses exercícios que a gente fazia na academia, que não dependiam de aparelho das academias, você pode continuar fazendo em casa com peso corporal. Então, assim, a Camila está falando aí, esse colete, o pessoal do CrossFit usa muito. Mas, assim, na verdade, esse colete ele vem muito de treinamento militar. Assim. Até porque isso fazia parte, às vezes, da preparação dos militares que usavam os coletes, né, para eles se adaptarem a usar aquele colete. Hoje é muito utilizado para performance. Mas, assim, tem outras maneiras, né? Assim, eu vejo o pessoal aqui no condomínio desce dentro do condomínio, fica correndo em volta ali do condomínio. Se às vezes próximo, dentro do seu condomínio tem uma quadra, você fica correndo, dando volta na quadra ali 5, 10 minutos. É chato, mas eu acho que talvez isso te ajude mais do que se você ficar em casa sem fazer nada. Vai te gerar muito tédio, muita ansiedade, muita aflição, muita agonia, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, assim. O Nando está perguntando aí quanto tempo. Assim, o recomendado, né, que a gente faça pelo menos 30 minutos por dia, tá? E o ideal é que fosse ali em torno de 3 a 5 vezes na semana. Se você fica ali 40 minutos por dia, fazendo em torno de 4, 5 vezes na semana, seu condicionamento físico, sua manutenção de saúde tende a ser muito boa. Não vou entrar em performance, né? Porque performance é outro estágio e nem todo mundo busca performance. Tem gente que busca mesmo só manutenção de saúde. Então,
é isso, assim. Eu acho que, de uma forma geral, é isso. Corrida estática, né? O pessoal, às vezes, eu vi muita gente correndo dentro de casa em volta da mesa, eu correndo em volta da mesa. Cara, esse é corajoso mesmo, sabe? É um pessoal bem, pô, isso é desafio, você ficar correndo em volta da mesa é terrível. Eu acho assim que o pessoal tem que ter paciência, né? Tem que usar o exercício a seu benefício. O exercício já está mais do que caracterizado que vai colaborar de maneira positiva para o estado mental, né? E outra, você vai sair de casa, você vai ver, tô no estacionamento, mas eu tô vendo o carro, eu tô vendo uma planta, eu tô vendo um cachorro que tá passando ali com alguém, pelo menos você tá vendo gente, então você tá tendo uma interação, à distância, óbvio, mas você tá tendo alguma interação, né? Então o pessoal Até acha... o Fernando tá falando aí, que eu até me esqueci, que, por exemplo, quem mora em prédio, essa questão da escada, né? Da escada da escada de emergência. Pô, tu pode fazer ali, sobe e desce, sei lá, 3, 4 vezes na escada, né? Quem mora aí, prédio de 10 andares, pô, você pode ir no 10º andar e voltar. Ferrado. Agora o 12º, imagina, subir. Teve um dia que eu cheguei e não tinha luz aqui, rapaz. Cheguei da faculdade 10 horas da noite, não tinha luz. Subi com mochila, minha mochila da academia e o computador, 12 andares. E aqui 12 andares, treino, filho. Cheguei esbaforido. Sorte que eu tava treinando fiel. Não cheguei tão esbaforido, né? Mas foi brabo, foi brabo. Para chegar em casa, dá 10 minutos chegar a luz. Foi excelente, né? Mas, e realmente, o que você falou, cara, a escada é uma ferramenta excelente e tá ali. E tá ali. Você pode estar fazendo, né? Então pode estar utilizando essa ferramenta que está do seu lado. Então você não precisa se reinventar, não, vou para a praia para correr, vou para sei lá onde. Não, pessoal, qualquer espaço aberto, óbvio, para evitar contaminação, a gente pode estar utilizando, né? E aí tentar manter alguma regularidade, sem tentar, gente, tá? E aí o Cícero tá aí para me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Sem tentar colocar o pé mais à frente do que você pode fazer. Sem você querer correr, se você tem que primeiro começar a andar. Não tem como você chegar e tirar um atraso. Não existe atraso. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o exercício com intensidade dentro do que o teu corpo tem, né? E dentro das suas limitações. Obviamente, se tiver o acompanhamento de um profissional, é excelente, né? Se não, fica dentro das suas limitações, eu acho que é o ideal. O Lázaro tinha perguntado aqui em cima do aparelho de abdominal com a roldana. Isso eu ia te perguntar. Tem roldana, tem uns elásticos que o pessoal tem aqueles elásticos, né, que o pessoal tem até um pegador para fazer, né? E aí isso está vendendo pra caramba, né? Eu vou te falar o que eu acho de uma forma geral, assim, exercício abdominal, não só abdominal, mas os exercícios dessa região aqui, cintura, que a gente chama de musculatura de core, né, que é a parte central do nosso corpo, a gente precisa assim, utilizar peso, não necessariamente elástico, né? Você precisa usar alguma resistência. Vou te dar um exemplo. Você pode deitar no chão, tá? Você pega, sei lá, um saco, vou falar pro nosso dia a dia, né? Você pega lá um saco de arroz de 1 quilo, ou de, sei lá, bota 2, né, fazendo 2 quilos, no seu peito, e segura aqui, né, o peso que tiver, e você faz abdominal. Ele vai impor uma resistência semelhante à da roldana, ou a do elástico, tá? Então, assim, a mobilidade é um pouco diferente? É um pouco diferente, porque um você está em pé, o outro você está deitado. Um você está sentado, o outro você está deitado. Mas, assim, no final, o que a gente fala de mecânica, né, a biomecânica desse movimento é contração de abdômen. Se você faz em pé, se você faz sentado, se você faz deitado, com uma resistência, todos eles vão promover o mesmo efeito, tá? Sem nenhum, assim, não, mas eu vejo, às vezes, o pessoal discutindo em redes sociais, não, mas é porque ativa a musculatura do oblíquo, enfim, às vezes isso não tem um ganho significativo, de uma forma geral, tá? O ganho, às vezes, é tão pequeno que, para uma pessoa que está querendo promoção de saúde, aquilo talvez não faça diferença nenhuma. Se ele tem aquilo para fazer em casa, faz em casa. Sim. Então, é muito, muito nesse sentido, assim. Até os meus alunos, Bruno, eles têm um dia da semana que, às vezes, eu coloco um dia off, que a gente fala, né?
Um dia, se tiver oportunidade, eu mostro isso. A maior parte deles treinam 7 dias, né? E aí tem uma semana que às vezes eu coloco, ao invés de treinar 7, treinar 6. Mas na verdade não é um dia sem fazer nada. O dia off deles, que a gente coloca como day off, eles têm que fazer treinamento de core, que é todo esse treinamento da parte central, e treinamento de mobilidade articular. Então, assim, eu deixo lá programado para eles, né, no software que eu uso. Aí tem os vídeos que eles podem olhar se eles tiverem dúvidas de como fazer o exercício. E muitas vezes eu peço para eles, olha, eu ensino a eles, né, como faz, e depois eu oriento, falo, ó, cara, toma cuidado com isso, o movimento assim está errado, você tem que se adaptar, porque você está compensando, tem muito movimento que a gente faz que a gente compensa, né? E aí eu vou orientando, assim, é uma maneira que a gente tem de não deixar a pessoa sem treinar, né? Eu sempre digo que a recuperação ativa ela é muito melhor do que se ficar sem fazer nada. Assim, é sempre melhor. Assim, se você pensar, eu vou para a piscina com meu filho, eu vou ficar deitado no sofá, eu estou cansado. Eu vou para a piscina com meu filho, ou eu vou ficar deitado no sofá, vai para a piscina com seu filho. Você vai recuperar mais rápido do que se você ficar deitado no sofá. É um erro que a gente tem de achar que a gente precisa ficar deitado ou parado para poder se recuperar mais rápido. E não é essa a recomendação. Isso já tem trabalho assim, publicado, que a gente chama isso de recuperação, recovery ativo, que a gente chama isso. Uhum. Né? Tá, não, pensei que tinham feito alguma pergunta aqui, que eu li, né, ele só estava falando ali, né, dos músculos do core, né. É uma outra alternativa. Cícero, eu queria te agradecer muito por você ter disponibilizado aí o seu tempo, né, do sábado, né, que é um tempo que geralmente a gente separa para a família, né, que muito que as pessoas acham, nós professores não estamos em casa sem fazer nada, pelo contrário, a gente está trabalhando 24 horas quase por dia, né? Na verdade, 24 não, vamos tirar, a gente tira umas 5, 6 horas para dormir, a gente trabalha as outras 18, né? Porque a gente fica com aula de manhã, à noite, à tarde, tem reunião, tem que montar aula, é um planejamento diferente, então a gente também está com muito estresse, né? Só para eu te mostrar rapidinho o que eu estava fazendo aqui. Olha só. Eu estava montando aula. Eu vou montar a minha aula agora. Não, eu estava aqui montando aula, cara. Eu estava montando aula, inclusive eu estava montando aula aqui de pós-graduação, cara. E aí, assim, porque eu tive que fazer isso no fim de semana, né? As pós-graduações tiveram que manter as suas aulas, então eu estou tendo que gravar a aula de pós-graduação, quer dizer, dar aula aqui, eu estava dando aula. Agora, antes de começar a live, eu estava dando aula. Então, assim, eu queria te agradecer bastante por você ter disponibilizado o seu tempo aí. Eu sei que seu tempo é corrido, para poder estar falando sobre, né, exercícios, intensidade, né, a parte da duração do exercício, o exercício sendo feito da maneira correta. E eu queria te agradecer, assim, muita coisa por você estar falando, né? Eu vi muitos alunos aí, ó, Carol tá falando, outros colegas professores, né? Alunos meus, alunos seus, né? Pessoal participando, eu fiquei muito feliz, tá? Eu queria que você falasse assim uma mensagem final para a galera. Se você quiser, você pode falar sobre o que você faz lá do seu programa, do seu acompanhamento. Quem quiser que você ser acompanhado por você, como é que faz? Entre em contato contigo como? Pode ficar à vontade para você falar essa parte aí no final. Ô Bruno, eu que te agradeço, cara. Assim, eu acho que é um espaço que a gente tem aproveitado muito esse momento aqui para a gente falar um pouco, para a gente conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Falar um pouco sobre atividade física, que eu acho que é super importante. Eu acho que assim, a gente tem pouco discutido de forma séria maneiras de fazer a manutenção da saúde física e mental, né? A gente precisa ampliar mais isso. A gente acha que é muito o que a gente faz, mas não é. Assim, eu converso muito com os meus alunos, eu falo assim, cara, se todos os alunos entrassem juntos no mercado hoje, vocês não conseguiriam atender 5% da população nacional. Se todos vocês entrassem no mercado hoje como personal, a gente está acabando, tem 20 segundos aqui, ó. Vou fazer o seguinte, essa vai acabar, eu vou abrir outra e você fecha. Beleza. Deixa eu fechar aqui, calma aí. Não sai não, gente, volta aí.
Voltou. Beleza. Só para finalizar, o Instagram tem esse problema de 1 hora, né? E aí a gente quer falar informação, né? E o tempo passa rápido. A gente é professor, né, Bruno? É, é isso. A gente quer passar informação e é isso. Mas vamos lá, conclui aí, meu amigo, por favor. Cara, assim, eu acho que, de novo, te agradecer. Eu acho que falar de atividade física para mim sempre foi um prazer, porque assim, eu faço atividade física desde criança, literalmente. Eu já passei por muitas modalidades esportivas, muitas mesmo. Obviamente que eu comecei lá atrás com futebol, porque eu acho que isso é uma questão cultural, né? Sim. Eu descobri que o futebol não era a minha maior paixão. Eu gosto mais de outras modalidades. Eu acho que, enfim, são coisas que a vida vai te apresentando. E eu fui descobrindo na corrida, né? Hoje o que eu tenho mais, Alex, hoje o que eu tenho mais de prazer assim é essa questão do triatlo, uma coisa que me agrada muito. E eu acho que assim, eu acho que eu sempre pratiquei atividade física muito por uma questão de saúde. Eu acho que eu sempre viso, assim, a gente tem na cabeça, né? Sempre visando saúde física. Mas eu acho que o que a atividade física me agrega mais é a questão da saúde mental, sabe? Eu acho que eu, quando não estou praticando atividade física, a minha saúde mental, meu grau de ansiedade aumenta muito, eu fico mais nervoso, eu fico mais agitado, eu perco minha capacidade de dormir, e às vezes isso hoje tem sido mais importante do que simplesmente tá magro, não tá magro. Hoje eu me preocupo mais com isso, assim, sabe? Quando eu vou dar uma corrida, às vezes eu saio de casa, eu não sei nem assim, quanto tempo exatamente eu vou fazer. Eu saio, às vezes, só para distrair a cabeça. Então, assim, acho que para mim é super importante falar de atividade física, fazer atividade física. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que manter a prática de atividade física. É uma maneira de a gente promover saúde, prevenir qualquer doença. E assim, cara, eu acho que todo mundo que tiver afim, eu acho que deve procurar um profissional de educação física. Eu sou profissional de educação física. Tenho a minha equipe, né, de treinamento, de triatlo. Eu acho que assim, o pessoal acho que precisa de uma orientação de um bom profissional, porque eu acho que o rendimento aumenta, melhora, né? A promoção de saúde ela tende a ser melhor. Enfim, te agradecer aí, não vou me estender muito não, apesar de a gente agora ter mais 1 hora. Tem mais 1 hora, Eu agora tá vou, tranquilo, pô. Mas, Cícero, eu ó, não vou me foi estender. recompensador tudo isso que você falou, né? Que eu acho que é uma grande dúvida da maioria das pessoas que fazem atividade física, né? É falar sobre duração, intensidade, né? Essa relação, né? Com a resposta que é esperada. E eu acho que esse é um assunto de 30 lives para para você estar comentando, devido ao seu conhecimento, a sua vasta experiência também dentro da área, né? Mas como a live é só 1 hora, né? A gente estendeu mais um pouco aqui. Eu vou, eu vou encerrar agradecendo de novo você por estar se disponibilizando por tudo. Pessoal que esteja assistindo aí, quiser seguir o Cícero na rede social, fica à vontade, tá? É Cícero Freitas 01, não é isso? Isso. Cícero Cícero Freitas 01. Freitas 01, vocês podem estar seguindo lá. Quem tiver qualquer dúvida sobre exercícios físicos, atividades físicas, manda mensagem para ele está sempre disposto a estar falando com vocês. Quem quiser, né, conversar com o Cícero sobre atividades de alta performance, ele também está aberto para fazer isso, né? Ele tem a equipe dele, o pessoal pode estar participando, né? Então, fiquem à vontade para entrar em contato com ele. Se não conseguir falar com ele, entra em contato comigo que eu jogo o contato dele para vocês também. E não tem problema nenhum em relação a isso. Eu queria deixar a mensagem para todo mundo para a gente ter paciência nesse momento. Eu acho que a paciência é o principal coisa que a gente tem que ter, porque essas crises de ansiedade que você comentou são realmente reais. Eu recebo mensagem de muita gente, muita mesmo, e eu tento acalmar muito essa galera. Que esse mundo de incerteza que a gente está gera isso tudo, né? Não tem como. Normal. E a gente está acostumado a conviver com gente, né? O ser humano ele é acostumado a conviver com gente, né? Eu ouço muita coisa e eu vi um comentário, né, de um pastor falando assim: imagina você ganhando hoje R$ 1 milhão, só que você vai para uma ilha deserta. Você tem tudo, mas você está numa ilha deserta. Você compra carro, uma casa enorme, tudo, mas você está numa ilha deserta.
para que você tem aquilo tudo se você não tem ninguém? Então, o ser humano ele é muito de contato com o outro, né? Desde quando surgiu a vida, acho que a gente vive em bando, né? Vive em aglomerações. Aglomeração. E aglomeração. Então, a gente tem que tomar um pouco de paciência, ter calma, que tudo vai passar. Tudo vai passar, né? Acho que o principal é a paciência. Cícero, ó, um grande abraço. Agora é isso. Acho que o principal é a gente ter e ajudar muito ao outro. Eu acho que a gente está num momento que eu também recebo muita mensagem assim dos alunos dizendo, Cícero, poxa, minha cabeça às vezes não tá boa, eu não consigo me concentrar no que eu tenho que fazer. Por mais que eu fique em casa, assim, às vezes tendo um tempo maior, né, para descansar e tal, a ansiedade é tão grande, a incerteza, como você falou, é tão grande, que isso atrapalha muito, né? Então, acho que agora é um momento também da gente olhar um pouco para o outro, se preocupar um pouco mais com o outro. O tempo que a gente tiver capacidade, a gente olhar um pouco mais para o outro, que eu acho que isso agora tem sido mais importante. Assim. É uma união virtual, né? É uma união virtual. Meu amigo, um grande abraço. Termina a sua aula. Valeu, vou terminar a minha, que eu estava fazendo aqui, aula de segunda-feira, né? E, ó, até a próxima. Eu vou tentar baixar esses vídeos do Instagram. Ele me jogou no IGTV, cara. Eu vou tentar baixar no IGTV. Se eu conseguir baixar, eu coloco lá no YouTube e eu disponibilizo o link aí para você, para passar para quem não conseguiu assistir, vai ter oportunidade de assistir, né? Eu junto os dois vídeos e coloco lá. Meu amigo, um grande abraço, fica com Deus e todo mundo tome os cuidados aí. Tamo junto, conta comigo. Valeu. Valeu, até a próxima, gente. Um abraço.